Boa noite. Eu quero partilhar com todos vocês uma experiência que Deus me permitiu viver e que me emociona até os dias de hoje. É sobre o nascimento do meu irmão Josué, hoje o apóstolo Josué. O costume familiar, né? Até os dias de hoje acontece, todos os pais levam seus filhos à igreja para ser apresentados no altar do Senhor. Nessa ocasião, o dia da apresentação do meu irmão Josué, o que aconteceu foi que houve uma diferença de opinião, né? Por algum motivo, a roupa não era ideal, por algum motivo não era daquela forma que queria-se que a criança fosse levada à igreja, mas todos, pai, mãe, irmãos, todos concordavam de que a criança deveria ser apresentada no altar do Senhor. E dessa forma, todo mundo preparado para ir para o culto, então chegou um momento em que a nossa mãe, ela entendeu que não era aquilo, daquela forma que ela tinha planejado. Então ela falou que preferia adiar a apresentação do bebê para um mês depois. Na próxima Santa Ceia levaria, porque aí ela colocaria da forma como ela tinha planejado, né? Mas os demais, todos naquela ansiedade do emocional, nós queríamos todos que o bebê fosse aquele dia para a igreja. E o nosso pai, que era um homem de Deus, com o coração reto na presença de Deus, e ele já estava preparado para isso, para acontecer essa apresentação no culto daquele dia. Então ele falou, não, vamos todos para a igreja. Mas como a nossa mãe resolveu que ia adiar, ele saiu, falou, tá bom, a sua mãe não vai levar hoje o bebê, não tem problema, nós vamos no mês que vem. Mas espera um pouco, vamos se preparando que nós já vamos, que eu não vou chegar atrasado à igreja, mas eu vou orar. Aí ele entrou para o quarto e orou, fez uma oração rápida, a gente nem ouviu de que forma ele falou com Deus, mas ele era um homem de muita fé. E aí quando ele voltou para a sala, a nossa mãe já estava com o bebê nos braços, pronta para sair para a igreja. Aí quando nós olhamos para ela e falamos, mãe, resolveu? Assim, então a senhora resolveu, a senhora vai? Ela falou, vamos todos para a igreja apresentar o neném. E aí nessa hora, o meu pai olhou para mim, para as minhas irmãs que estavam do lado, e ele falou assim, eu sabia que hoje o menino ia ser apresentado no altar de Deus, porque esse aqui vai ser um pregador do evangelho e o diabo não vai tocar nele, que ele é um servo de Deus. E assim aconteceu do Josué ser levado à igreja e naquele culto foi apresentado ao Senhor. E esse é um testemunho que ainda hoje, 55 anos depois, me emociona muito. Assim, eu entendo que um ministério na vida de um homem de Deus, ele começa lá no ventre. Mas a palavra profética que o nosso pai proferiu naquele momento, onde ele foi usado por Deus, falando sobre o ministério do filho, é o que está até hoje sobre a vida dele, porque Deus já tinha o chamado para o ministério no ventre, e a palavra profética concretizou. E isso, por esse motivo, eu carrego essa emoção todos esses anos, e eu glorifico a Deus pela vida do apóstolo Josué, pela vida da família dele, pelo ministério dele. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos,
Amado, olha que Deus está te falando, você tem dono, você é dele, nós somos dele, nós temos uma marca dele em nós, a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Quando a gente passar por qualquer situação, nada vai nos atingir. Glória a Deus, hein? 25 anos, apóstolo Rosíris, louvado seja o nome do Senhor por todos esses anos, por tudo que vocês têm aguentado, suportado, enfrentado, como Deus tem sido tremendo com vocês. Louvado seja o nome do Senhor, né? Me lembro dos tempos que a gente andava ali, né? As igrejas simples, mas depois cada um teve que tomar o seu rumo. Deus teve coisas poderosas para a nossa vida. É uma honra, meu irmão, ser e ter você como o meu amigo, meu irmão, sabendo que mesmo à distância, por qualquer coisa que precisar, tanto você como da minha parte, ambos estarão ajudando e socorrendo. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe você, sua vida, seu ministério e esses anos todos que o Senhor completa na tua vida. Deus abençoe, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Até um dia a gente se vê aí. Na paz. Um beijo em todos.
Aleluia! 25 anos de ministério, bodas de prata. E prata significa que todo sofrimento, tudo aquilo que já foi ruim, passou. Agora é um tempo de começar a bonança, de começar o melhor do ministério. Eu lembro em 95, quando a gente começou a pensar em escola, instituto, fizemos um teste de 2 meses para ver se o instituto ia funcionar. Isso em 95, quem aparece lá como aluno? Josué. E que coisa interessante, ali conhecemos o Josué, foi a primeira vez, ele era da quadrangular ainda, mas uma coisa nos chamou a atenção, a ousadia do Josué. O que ele aprendia, ele ia e praticava e implantava na igreja. E ele foi um dos que entrou de cabeça. E a segunda coisa que eu quero destacar no Josué e na Rosíris, por esse tempo, é a honra e a fidelidade deles. Eles sempre nos honraram, uma coisa fora do normal. Mesmo a gente naquela época, a gente não era pai, não era nada, mas sempre nos honraram. E agora, como pais, há mais de 20 anos juntos, sempre nos honrando. Por isso eu quero abençoar vocês, eu quero reforçar essa palavra. Tempo da prata passou, agora vai entrar no período que vai chegar no ouro, tempo de colheita. Eu os abençoo muito, amamos muito vocês. Seja um dia abençoadíssimo. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus pela vida de vocês. Por esses 25 anos, foi muito choro, foi muita garra. É verdade. Foi muita oração, muito jejum, mas o Senhor sempre deu vitória. Aleluia. E eu quero também declarar junto com o Géser aqui, que haverá um tempo de maior alegria, de muito mais colheita, e será algo poderoso, porque a prata já está refinada, purificada. Abençoamos e os amamos muito. Isso é uma curiosidadezinha. No começo, quando a gente andava junto, ele, Paulo Tércio e comigo, os dois eram os dois grandão, todo mundo achava que eles eram meu guarda-costa. E eram, viu? E eram de verdade, porque eram guarda-costas espirituais. Bênção, Deus abençoe. Amamos vocês.